Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. E eu quero informar a vocês que esse vadio do Rodney Brocanelli vai ficar um mês viajando o Canadá. De novo? Menos. Ô, Rodney, bom dia. Bom dia. De novo. Bom dia, Nós Rodney. vamos aproveitar, nós vamos ter um cara. mês para bater nele à vontade aqui. Ah, vamos. Mas na verdade é assim, então eu já vou avisando, Lucília, né, João? O Rádio Amantes Nós vai fazer um pequeno recesso, Aham. tá? É um recesso aí de férias e a partir do dia 17, na primeira sexta-feira imediatamente depois do dia 17, eu retomo aqui as atividades. Um mês. E aí teremos, porque... Hoje é dia 22. Não, hoje é dia Não deu 22, mês quase. ainda, João. Quase 30 dias. Quase 30 dias. Eu não fiz o cálculo ainda. Você já assistiu Walking Dead? Eu assisto. Você já viu a Lucille, aquele taco de beisebol? Sim, já vi. Entra no meu pensamento e pensa onde é que eu vou enfiar aquilo. Não. Fala assim, Não, João. João. Não Que fala isso, assim. João. Ele não merece isso. O Fofunho sim, você não. Ele não. Ok. Tá. Vai lá então, vai. Projeto de lei que vai cair a audiência. Projeto de lei que flexibiliza a voz do Brasil. Vai cair mesmo. Não entra na pauta de 2017. Bem feito. Tem mais é que não flexibilizar mesmo. Porque o Rodney quer que flexibilize, eu sou contra. Vai, Rodney. Não apenas eu quero que flexibilize. Eu sou a favor da flexibilização, mas Sou a favor de eu tirar acho que do isso é ar. um desejo de, 10 entre 10 donos de rádio, né? Então, nossos amigos aqui do Tudo Rádio registram que o projeto de lei 595/2003, que dispõe sobre a obrigatoriedade de emissoras de radiodifusão transmitirem o programa oficial dos poderes da República, está sem movimentação na Câmara dos Deputados desde julho do ano passado. A última tramitação do projeto foi a inclusão na pauta de votação no dia 5 de julho, mas aí ele acabou sendo deixado de lado pela falta de tempo dos parlamentares. E eu acho que, infelizmente, essa é uma notícia que o Tudo Rádio vai dar em 2018, 2019, 2020, 2021, porque Agora, Rodney, eu te pergunto uma coisa. Pergunta. O Judiciário está em recesso. O Judiciário está em recesso. O Legislativo está em recesso. Está em recesso. O Executivo não está trabalhando. Para que Voz do Brasil? Vai noticiar o quê? Que o presidente tomou Viagra e deu problema? Não. Aí, nesse caso, eles vão fazer algumas retrospectivas, vão entrevistar. Eu lembro que em época de recesso, na época que eu ouvia, a Voz do Brasil era pelo menos a parte do Legislativo era dedicada a entrevistas, né? Então eles sempre escolhiam lá 1 ou 2 deputados para falar, e cada um aí podia falar do seu ano legislativo, opiniões a respeito dos projetos que foram votados pela Casa, mas infelizmente, assim, João, eu não sei, eu espero não chocar as pessoas com o que eu possa dizer, mas a Voz do Brasil foi criada dentro de um regime de exceção. E eu acho que um dia que ela for deixada de lado somente dentro de um regime de exceção. Não que eu seja a favor de ditaduras, mas é porque, depender da boa vontade dos nossos parlamentares de decidir isso, eles vão empurrando com a barriga e a gente vai continuar tendo aí a obrigatoriedade da Voz do Brasil. É um problema que, infelizmente, até hoje, parece que é um tabu aqui no Brasil, né? Parece que não dá para se discutir isso quando as poucas manifestações de parlamentares são favoráveis e aquela coisa de que de repente eles acham que não existem outras formas, outras mídias, outras formas de repente o trabalho deles chegar até o público. Então nós temos aí TV Câmara, TV Senado, TV Justiça, nós temos Rádio Senado, que chega aí em determinadas regiões do país, nós temos internet também, internet que é um meio até muito mais barato e muito mais eficiente de você transmitir informações, mas de qualquer forma eles insistem em manter a obrigatoriedade. O problema é que essa obrigatoriedade ela pega sempre o segundo horário nobre do rádio, que é o horário do rush, pelo menos aqui nas grandes capitais como São Paulo, Rio,
Belo Horizonte, Minas Gerais, é a volta para casa, onde existe um enorme contingente de ouvintes que gostariam até que de repente ou estão nos seus automóveis ou então estão em transporte público e eles gostariam de ter uma programação variada, alguma coisa para ouvir e até alguma coisa também para fugir também de possíveis congestionamentos nas grandes cidades. Não precisa nada disso. Faz que nem o Flávio, quando ele vai para São Paulo com a Mercedes 500Z dele, com motorista no banco traseiro, quando entra a Voz do Brasil, ele pega o smartphone dele, coloca na Showtime e vai ouvindo a programação da Showtime. Mas smartphone, João, o seguinte, smartphone é aquilo que eu falei. Tudo bem, o Flávio que é milionário pode, certo? Agora, por exemplo, pobres mortais assim como eu não podem, porque você sabe, você pode, vamos supor que no meu plano aqui de internet pelo celular, se eu quiser ouvir a Showtime em trânsito, eu vou consumir toda a minha franquia de dados. Não consome. Nós transmitimos em outra eu sei. plataforma. Pode demorar para consumir, João, mas assim, acaba consumindo a franquia. É só você parar de assistir filme pornô, que daí não consome tanto e não entra vírus no seu smartphone. Eu assisto filme pornô. Como não? Você ouve a Voz do Brasil, aquilo é uma programação pornográfica. O primeiro filme pornô pelo rádio, né? Sabe, aquilo é um filme pornô. Você vê os deputados falando, é uma coisa de maluco, Rodney. Não, e aquilo é ele da fantasia, né? Como se tudo fosse lindo, maravilhoso, né? Como se as coisas funcionassem. Olha, Rodney, mas se você fosse ou juiz ou deputado, o seu mundo também seria maravilhoso. Você já pensou você receber o seu salário e mais o 13º como juiz, que beira aí os 130 mil reais cada um, dá 200 e poucos mil reais por mês? Você não estaria feliz? Eu estou, sem dúvida, eu estaria muito feliz. Mas... Você estaria preocupado com os planos de dados do seu smartphone se você fosse deputado? Não, claro que não. Então, não se preocupe, senhores deputados, ouçam a Showtime que nós falamos mal de vocês o tempo todo. Bom, aliás, já é uma rotina. Mas, enfim, então, aquela coisa, a Voz do Brasil, essa questão da obrigatoriedade, infelizmente, para o ouvinte e para os donos de rádio, né? Porque, de repente, eles acabam perdendo a audiência, né? Esse negócio de Voz do Brasil... Tira do ar esse troço pré-histórico. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Chega. Eu lembro, o Rodney mandou aqui, aviso aos navegantes. Vá pro inferno, porra. Isso há 40, 50 anos atrás até tinha justificativa, mas hoje não. Hoje a questão, existe uma comunicação muito mais moderna para o pessoal que navega, né? Então, antigamente tinha um quadro de 2, 3 minutos chamado Aviso aos Navegantes. O Flávio Ascar era um ouvinte assíduo. Eu também era. E o pior é que eu era mesmo. Mas o problema que você não sabe é que o Flávio naquela época já tinha uma lancha do pai dele maravilhosa, então ele precisava disso, tá? Bom, quais são as baixas na Rede Globo? Mais ainda? Só uma dúvida, ninguém ligou pra mim aí não, né? Hã? Ninguém ligou pra mim aí não. Não ligou. Que pena. Vamos lá. Bom, vamos lá. Então, infelizmente, né, final de ano, né, a gente espera não dar más notícias. Mas tem, né? A gente espera falar de coisas boas, né, perspectivas para 2018, mas infelizmente, né, a gente tem que falar aqui de coisas ruins, né? Então, 2 integrantes do Departamento Esportivo da Rádio Globo, CBN de São Paulo, anunciaram na última terça-feira seus respectivos desligamentos do Sistema Globo de Rádio. Foi a repórter Maíra Siqueira e o apresentador e narrador Marcelo Gomes. Então, o Marcelo Gomes, ele apresentava programas e era narrador das jornadas esportivas da Rádio Globo, e a Maíra Siqueira era repórter também do Departamento de Esportes, os dois muito competentes. Boa repórter, hein, Rod? Boa repórter. Boa repórter, porém, infelizmente, a emissora precisou fazer esses cortes, 2 vagas, né, e acabou abrindo mão desses profissionais. E conta o nosso amigo Anderson Chene, que o gerente lá de esportes da Rádio Globo tinha dito um pouco antes em uma reunião que não iriam ser feitos cortes esse ano. Só que, infelizmente, né, eu acho que a alta direção acabou mudando de ideia e pegou esse nosso amigo, esse profissional aí no contrapé. Ele teve que anunciar as demissões e o clima para ele, infelizmente, não é bom lá no Sistema Globo de Rádio, mas é aquela coisa, né? Se você não tem certeza
daquilo que vai acontecer, eu acho melhor ficar quieto, né? Porque em se tratando de Sistema Globo de Rádio, que é uma emissora onde aconteceram vários cortes aí nos últimos anos, então é melhor. Se eu tivesse um cargo de chefia lá, eu ficaria na moita e não falaria nada. Eu falaria, olha, não sei de nada, eu estou esperando, diga. O problema é que não é só a Globo de Rádio. Eu não entendi até agora, eles já tinham demitido o Ernesto Lacombe, demitiram um outro, agora a Thaís Herédia entrou para fazer o programa e disseram para ela, não, você foi demitida. Sabe? Isso na Globo News. TV também. Eu não entendo isso. O que está acontecendo com a Globo? Ela está ficando que nem o Abreu? É que assim, dizem que quem está agora tomando conta, né, pelo menos na área esportiva, é o neto do Roberto Marinho, né? Ele assina como Roberto Marinho Neto. E assim, eu acho que no caso da Globo, a gente sabe que a Globo tem aí algumas situações financeiras, mas eu acho que isso é muito mais por uma questão de alguém lá dentro, ele deve ter enxergado que existe muita gente que existe muita gente trabalhando nas áreas esportivas e que eles podem tocar o departamento esportivo com a tal da sinergia. Então, por exemplo, o cara do site Globo Esporte, ele pode participar da programação da Rádio Globo, o cara da Rádio Globo pode participar da programação do Sport TV, e o pessoal do Sport TV, que é algo que vai estar acontecendo mais corriqueiramente, vai entrar na Rede Globo e vice-versa. Daqui a pouco a gente vai ter o Galvão Bueno narrando no Sport TV, o Kleber Machado eventualmente já faz isso. Então, a questão é essa. Então, de repente, eu acho que isso, na cabeça da Rede Globo, dos atuais diretores, é uma possível maneira de enxugar custos, enxugar gastos. O novo diretor-geral da Globo hoje é o marido daquela apresentadora do Jornal Nacional. O novo diretor? O novo diretor da Globo News é o marido da... Eu não me lembro o nome dela. Renata Vasconcelos? Renata Vasconcelos, é verdade. É o marido dela. E, bom, eu talvez entenda... Mas mesmo assim, mesmo tendo um novo diretor, ele segue uma diretriz, né? Mas eu consigo entender quando eu leio a próxima notícia que você vai dar. Globo não vende cotas de patrocínio para a Copa do Mundo. Pois é, você deve lembrar que no começo do ano, eu anunciei que a Rádio Gaúcha já tinha vendido todas as suas cotas de patrocínio para a Copa do Mundo. Isso em 2016, faltando quase um ano e meio para a competição, e naquela época, se eu não me engano, a seleção brasileira, a participação da seleção brasileira não estava garantida na competição. Então a Rádio Gaúcha, uma rádio que está fora do grande centro aqui, Rio, São Paulo, e ela é uma emissora que tem um grande prestígio aí em Porto Alegre, mas claro que ela não tem o alcance de outras emissoras daqui. E aí muito me estranha, ou não, né? Eu acho que eu não devia estranhar essa notícia do Anderson Chene, que a Rádio Globo não vendeu nenhuma cota para a Copa do Mundo até o momento. Já foi avisado que ninguém vai cobrir a Copa da Rússia com recursos da emissora, que segue fazendo remanejamentos internos para tentar achar alguém que faça milagres no departamento comercial. A última estratégia foi remanejar o gerente de esportes para a área comercial, e vamos ver se isso vai dar certo ou não. Mas de qualquer forma, pelo jeito vai todo mundo fazer daqui mesmo. Tá feia a coisa. Rodney, é a empresa que mais fatura com comerciais. 80% de toda a verba publicitária do país vai para a Globo. Mas só que a Globo hoje está num outro momento, né? A gente não pode esquecer que a Rádio Globo, ela mudou a sua filosofia de programação, né? Está tentando atingir um público mais qualificado, só que ainda o resultado ainda não começou a acontecer. Eu acho a gente deu algumas informações aqui que começou mal em termos de audiência, está crescendo, só que, claro, a passos tímidos, a passos curtos, né? A audiência não está crescendo da forma como os gestores do atual Grupo Globo gostariam. Olha. E também a questão de anunciante, ainda não, embora a Rádio Globo atue no FM tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, os anunciantes ainda estão meio ressabiados com essa nova programação, ainda não estão investindo lá. Olha, infelizmente, Flávio Ascar e eu, nós nos lembramos perfeitamente, Rede Manchete, a TV Manchete, TV Excelsior, Tupi, todas começaram assim.
Mas vamos lá, são casos isolados, são casos diferentes, aliás. A TV Excelsior, ela sofreu o boicote do regime militar, né? Mas a Manchete quebrou por incompetência administrativa. A Manchete quebrou porque eles queriam, a filosofia que norteou o início da TV Manchete era até boa, TV de primeira classe, fez grandes programas de televisão, Bar Academia, etc., tinha conexão internacional, eram programas excepcionais, de alta qualidade. Minha família gostava de assistir, minha mãe gostava muito de assistir, mas eram muito caros, né? Era muito caro de se fazer, e o mercado publicitário da época não acompanhava esses investimentos. Então isso acabou fazendo com que a Manchete tivesse uma dívida enorme. Mas tem outro problema também. O Brickman, mal administrado aí nos anos seguintes. O Brickman foi convidado uma época para ser diretor de jornalismo da Manchete e disse que se assustou tanto que não aceitou. Ele foi levado por um diretor para conhecer os transmissores, o Diabo 4 da Manchete. Segundo ele, uma casa monumental com todo inteirinha de mármore travertino. Ele falou, mas vocês estão loucos. Vocês são loucos. Transmissor aqui não tem cabimento uma coisa dessa. Gastaram rios de dinheiro. O Bloch não media, não tinha nenhuma... Ele gastava assim como se tivesse uma máquina de fazer dinheiro na casa. A sede na rua... acho que a sede que ele visitou, né, que o Brickman visitou, era na Bambesca, lá na Rua do Russo. Fora isso, onde ficavam os transmissores, que era em outro lugar, a mesma coisa também, uma casa, a casa do caseiro, ele disse, olha, a casa do caseiro era melhor que a dele, Brickman. Por aí você vê. Agora, o que acontece... João, desculpa te interromper. Claro, a gente... por exemplo, você falou da casa do caseiro. É claro que ele precisa ter condições de sobreviver, né? Mas eu acho que eles exageraram na dose, né? Precisa ser de mármore também? Não precisa ser de mármore. Pode ser uma casinha bem arranjada. Bem exatamente. Não precisa ser de mármore, né? Gastava uma fortuna. A Tupi também, o Chateaubriand gastava como um louco. E a Globo também entrou nessa com a Globopar. Não, vamos cabear a cidade. Aí um inteligente disse, olha, peraí, não precisa cabear, vamos pôr anteninha. Não, nós queremos cabear. Cabeou, desgraçou tudo, entrou numa dívida que é praticamente impagável essa dívida. Daí apareceu a Sky com aquelas anteninhas malditas e tomou 80% do que era a cabo. E também tem a questão também de direitos de transmissão, né? A Globo pagou 200 milhões para transmitir a Copa de 2006 e 2010, enfim. Então, realmente a Globo acabou fazendo... E ela... Você deve lembrar que isso foi numa época em que o dólar era 1 por 1, né? Aí depois, quando teve o problema de câmbio no final do primeiro mandato do governo Fernando Henrique, a coisa foi lá para cima, a Globo precisou fazer empréstimos, enfim, são situações aí que acabaram fazendo com que a Globo tivesse alguns problemas aí, pelo menos no início desse século. Mas o problema, assim, mesmo com todos esses problemas, o rádio infelizmente ainda acaba não se pagando. Então vamos voltando aqui para a Rádio Globo, a gente não pode esquecer que eu acho até interessante que a Globo tenha mudado um pouquinho de filosofia, tenha tentado trilhar um caminho próprio, um caminho à parte daquilo que estava sendo feito anteriormente. Só que eu acho que isso poderia ter sido feito aos poucos, de maneira mais... Não precisava ser feito tudo de uma vez, poderia ter sido feito aos poucos. Gradual. Eu acho que a Globo errou também na questão da parceria no FM aqui em São Paulo. Ela demorou muito para entrar no FM. Eu acho que isso também fez alguma diferença, né? Fez aí a parceria com o Abreu, só que a gente também não pode esquecer que os 94,1, a frequência do Abreu, ela tem aí os seus problemas, embora ela tenha mudado de classe, né? Ela tenha mudado de classe nos últimos meses, mas ela ainda tem problemas de recepção. A programação eu acho até razoável, mas assim, ainda falta alguma coisa, eu acho que eu não sei, falta alguma... O Rogério não gostou, né, Rogério? Não, eu não achei... falta alguma coisa que agrade o público, né? Acho que a ideia deles, né, Rod, né, pegar aquele pessoal da televisão, né, mas não sei, sei lá, pode até dar certo, mas eu particularmente acho que não funciona, não. Eu acho que funciona... fez isso, mas era outra época, né? Era outra época, era funciona ao contrário, quando você pega o pessoal de rádio e leva para televisão. É um impacto muito grande, no caso que a Globo fez, né?
Eu não sei, acho que pode... Mas agora, o que eu acho chato, eu acompanho muito... Foram ousados, né? Oi? Foram ousados. Foram ousados, isso a gente não pode negar. Agora, se tem uma torcida para dar errado esse projeto, existe... Claro, a Globo cometeu os seus erros, agora que tem uma torcida para que esse projeto vá naufrague, só para o pessoal ficar falando... Tá vendo? Até internamente, né? Mas assim, internamente sim, mas externamente, porque assim, eu entendo que as pessoas gostem de um tipo de rádio, né? Eu acho que o rádio popular tem... aqui em São Paulo eu não sei, mas eu acho que em outras praças, aquele rádio popular, aquele rádio feito por comunicadores, Antônio Carlos, etc., ainda tem ainda tem público, mas será que ele vai sobreviver por mais anos? Eu não sei, eu particularmente acho que não. Eu acho que a partir do momento em que nós tivermos aí uma troca de gerações... Porque, por exemplo, vamos supor, quem é que ouve hoje o Antônio Carlos? A dona de casa. Sim, mas aí que tá, vamos supor, a filha dessa dona de casa. Não. Ela vai curtir, ela vai continuar ouvindo o Antônio Carlos quando ela chegar na adolescência? Não vai. Eu vou contar o meu caso. Meu pai gostava muito de ouvir transmissão de futebol pelo rádio, ele gostava muito de ouvir a Jovem Pan. E eu também, e aquilo ficou em mim. Ele foi um gosto que passou de pai para filho, porque aquilo que eu queria ouvir, informação sobre futebol, estava no rádio. Então eu acabei herdando esse gosto, até porque aquilo estava no rádio, era algo que eu gostaria de ouvir. Agora hoje não, hoje a informação de futebol está nas TVs por assinatura. Então de repente eu acho que hoje a galera mais nova, o pessoal que está chegando agora, os adolescentes, eles não vão ter mais essa mesma relação que eu tive por influência do meu pai com o rádio. Hoje agora, a influência vai ser outra, vai ser da televisão. Rodney, a Globo, o Flávio sabe disso, o Rogério não sei, não está fazendo nada de novo. A Jovem Pan já pegava os grandes artistas da Record e levava para a rádio nos anos 70. E era outro contexto, né? Sabe? E era um artista de verdade já. Também, né? O Otaviano merece meu respeito, mas assim, não é... Ele é muito ruim, ele é muito ruim. Não é um cara popular também, né? Um camarada que vá atrás. Ele é chato, é chato, ele é um mala, ele só tá na Globo porque a mulher dele é a estrela da Globo. Flávio Alessandro. Nesse outro aspecto também eu quero destacar, ele não é um camarada que vá arrebanhar multidões de pessoas, ele não é um cara que tem público. Não, ele não tem carisma, não tem nada. Nenhum. Bom, vamos lá, efeméride, 89 comemora 5 anos de sua volta ao rock? Pois segundo o Tudo Rádio 89, a Rádio Rock FM 89,1 de São Paulo comemora o seu segundo aniversário neste mês. O primeiro foi de 32 anos da inauguração da estação na capital, na Grande São Paulo, né? Vamos colocar assim, porque a concessão é de Osasco. E esses 32 anos foram comemorados no início do mês. E o segundo é o da volta da marca ao segmento rock depois de 6 anos como uma rádio voltada ao segmento pop jovem. O retorno da marca 89 como rádio rock foi efetivado no dia 21 de dezembro de 2012, voltando a atender esse segmento e público que acompanhou a sintonia entre 1985 e 2006. Foram 6 anos de rádio voltada ao segmento jovem pop, como 89, e agora são 4 anos após o retorno das atividades como 89 e a rádio rock. Hoje a emissora está bem posicionada em seu público-alvo, que é qualificado. Além de estar entre as rádios mais ouvidas da Grande São Paulo, a emissora está no top 10 em audiência, ocupa a 8ª colocação com números superiores a 74 mil ouvintes por minuto. Bacana. A 89 Rádio Rock ressurgiu no Dial FM de São Paulo após 6 anos, né? Isso aqui a gente já falou, o pessoal lá do rádio precisa ser mais enxuto. Mas a data foi lembrada pelos locutores da rádio durante todo o dia 21, a abertura do show do Tatola, o Roberto Maia, todo mundo comentou que a emissora estava para ser fechada e conseguiu patrocínios para retomar o projeto Rádio Rock. É verdade, eu lembro que em 2011, 2012 havia muito burburinho em torno do fato de que a 89 poderia ser arrendada por uma igreja evangélica, mas aí o Júnior Camargo, que é um dos filhos lá do seu José Camargo, que é o dono da concessão, acabou se mobilizando, e esse sucesso comercial da 89 até é algo que a gente tem que louvar, é um exemplo aí, né? Então tem vários horários aí que tem bons patrocinadores, tem testemunhais, isso é algo que
que a gente tem que destacar também, eu acho que, eu não sei, claro que a gente não tem muitas informações internas. Por exemplo, eu acho que a Rádio 89 hoje é um exemplo de uma rádio que é viável comercialmente. A única coisa, o único senão que eu faço é que de repente tem muita gente falando, né? Muita gente falando e pouca música sendo tocada. Então sempre que eu sintonizo na 89, eu escuto alguém falando e não tocando música. Aí às vezes o blá 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 é meio desinteressante, eu passo para outra emissora. Mas quem é o... Agora, pode ser que essa seja uma fórmula para atrair anunciante, não para atrair ouvinte. A gente sempre fala aqui, né? Apesar de 74 mil ouvintes por minuto, que é uma marca para lá de expressiva, a gente sabe que rádio é feita hoje para mercado publicitário. Então, se você tem patrocínio, sua audiência pode ser de 74, pode ser de 13 mil, pode ser de 200 mil ouvintes por minuto. Se você tiver patrocínio, beleza, é isso que vai fazer a sustentação da rádio. Quem é o coordenador, Rodney? Se eu não me engano, eu espero não falar bobagem, mas se eu não me engano é o Tatola. O Marcelo de Sena pode nos ajudar nessa. O Marcelo de Sena, que é um cara mais antenado aí com a situação das rádios jovens, ele pode me ajudar nessa aí para informar quem é o camarada que é o coordenador da rádio, mas eu acho que é o Tatola. E uma notícia triste, morre o comunicador Casimiro Roberto. Infelizmente uma notícia aí, né? O Casimiro Roberto é um daqueles profissionais que não é conhecido aí no resto do Brasil, mas ele tem grande prestígio lá em Chapecó, onde ele trabalhava. Então, vou ler aqui. A voz marcante do rádio se despede de seus ouvintes, faleceu na tarde da última quinta-feira, 22 de dezembro de 2017, o radialista Casimiro Serafim Roberto Vieira, 69 anos de idade. O comunicador, conhecido por uma voz marcante no rádio, lutava contra um câncer. Natural de Joinville, Casimiro Roberto morava em Chapecó desde a década de 70 e há cerca de 30 anos atuava na Rádio Chapecó, onde ele apresentava 2 programas, editoria de notícias e variedades. Além disso, realizava abertura de cerimoniais em eventos importantes da cidade. Divorciado do primeiro casamento, era pai de 3 filhos, Luiz Adriano, Casimiro Vieira e Natália Roberti Vieira. Então tá aí, em 2006 foi homenageado pela Acaerte com o título Microfone de Ouro como melhor noticiarista do ano. Foi homenageado pela AC em 2011 e infelizmente aí temos aí o registro da notícia. A Rádio Chapecó, só para o pessoal que não conhece, a Rádio Chapecó não é a rádio do Rafael Renzel, o Rafael Renzel narra pela Rádio Oeste Capital. A Rádio Chapecó é uma das outras rádios aí, uma das grandes rádios aí de Chapecó, na qual trabalhava o Casimiro Roberto, que infelizmente acabou falecendo, e aí a gente deseja aqui, a gente transmite aqui as nossas condolências à família. É muito triste, viu? É muito triste, né, João? Ainda mais e nessa... é uma pena que a gente não pode fugir da notícia, né? A gente não pode fugir da notícia. Não tem como. Não tem como, mas enfim, fica aí o registro da perda do Casimiro Roberto, uma triste notícia. Muita gente boa partiu desse ano de 2017, mas é a lei da vida, né? Mas é melhor a gente continuar por aqui infernizando a vida dos outros, viu, Rodney? Sim, com certeza. Tem algumas pessoas aí que vão continuar aí. Vão. Eu achei que o Vaguinho era coordenador ainda da 89, mas não é mais, né? Foi o camarada que implantou o sistema novo, né? Hã? Foi ele que colocou. Foi ele que fez aquela fase pop rock. Foi. Né? Grande Vaguinho. Gosto dele. Mas Wagner aí depois Rocha. ele acabou saindo da rádio. Foi. E a rádio ficou todo mundo achava que o segmento pop rock fosse aquele que iria salvar o 89, mas não, ele sobreviveu durante alguns anos, mas depois... Mas também a concorrência é muito grande, né? Vaguinho então, acho que está na Metropolitana. Foi melhor para 89 permanecer como uma rádio segmentada e do que ser apenas mais uma nesse segmento pop rock. Agora é aquilo que eu falei, eu gostaria de ouvir mais música e menos falatório na 89. Flávio está ligando hoje pro coordenador lá, pro Tatola, conversando com ele pedindo. Mais alguma coisa, Rodney? Não, João, é isso, né? Então o nosso convidado nos deu o cano, então... Tem problema. Hã? Não tem problema, o importante aqui é você.
Não, é porque eu achei engraçado, né? Me dá um telefone pra gente ligar, né? Não. Eu ligo aí pra vocês. Então tá bom, então. Mas quem sabe o ano que vem a gente consiga conversar com ele. Eu vou fazer mistério e é isso, João. Eu vou deixando então aqui minhas felicitações de final de ano aqui para os ouvintes da Showtime. Um Feliz Natal a todos que estiveram conosco nesse ano de 2017 e eu espero que 2018 seja melhor. Eu espero poder trazer boas notícias aqui no microfone aos microfones da Showtime. Eu espero não falar tanto de demissões, de crise. Difícil. Eu espero falar um pouco mais aí de novos rumos para o rádio, de que as coisas estão indo bem, de que novos caminhos estão sendo abertos, que as emissoras de rádio estão com crescimento de audiência. E é isso. Eu desejo a todos, então, reitero aqui os meus desejos de Feliz Natal e um 2018 com muita vida abundante. Ô Rodney, um grande abraço para você, para Raquel. Que vocês tenham um bom Natal, um ano novo excepcional. Tudo de bom para você, e querido. O ano que vem, quantos anos de Rádio Amantes no ar? Pois é, acho que 5 anos, né? 5 anos. 5 anos já? Não, 6 anos. 6 anos de Rádio Amantes no ar. Nossa. 6 anos de Rádio Amantes no ar. Pois é, estamos aí com 6 anos, eu acho que é uma... 6 anos. E assim, eu queria também aproveitar, né, quero agradecer também ao pessoal dos outros sites de rádio, né, ao pessoal do Tudo Rádio, o Daniel Stark, que é um camarada bem legal. Como eu falei outro dia, ele me ajudou numa situação aí que eu precisei. Quero mandar um abraço para o Anderson Chene também, apesar dele ter esquecido, né, na postagem dele do Dia do Rádio, que ele fez sobre o Dia do Rádio, ele falou sobre uma dezena de blogs e sites que acompanham a rádio, ele esqueceu do Rádio Amantes, mas mesmo assim eu mando um abraço para ele. Eu só queria deixar claro que quando eu comecei com o Rádio Amantes no ar, eu chamei todo mundo para participar comigo. Então, o Anderson Chene, o pessoal do Rádio de Verdade, o Adriano Barbiero, do Bastidores do Rádio. Então, o Papo de Bola, o Edu César, todo ano faz uma entrevista comigo. Então, esse espaço não é só meu, esse espaço é de todo mundo. É um espaço do rádio, das pessoas que fazem o rádio. Então, eu quero deixar esse abraço aí para ele. Eu quero também mandar um abraço para o Sérgio Solon, lá do Rio de Janeiro, que faz um belíssimo trabalho. Eu espero que nesse começo de ano ele tenha menos trabalho com a Rádio Tupi, porque vocês devem lembrar, nesse começo do primeiro semestre. Coitado. No primeiro semestre desse ano, a Rádio Tupi acabou tomando as atenções, né? Mas agora a rádio já está novamente no ar e eu espero que a questão dos atrasados aí, do pessoal que já não está mais na emissora, sejam pagos logo, mas também acho que é algo que vai demorar bastante. Quem mais que eu quero agradecer? O Adriano Ferreira, do Apaixonados por Rádio, que ele faz um belíssimo trabalho falando do rádio de interior, a partir de Araraquara. O Adriano Barbiero, que eu gostaria que em 2018 atualizasse com mais constância o Bastidores no Rádio, porque é uma fonte de informações muito poderosa. Eu acho que o que o Adriano publica no Bastidores do Rádio tem repercussão imediata aí nos bastidores do rádio. E é isso, eu quero agradecer a todos eles, né? E eu espero poder contar com a participação deles aqui em 2018. O espaço está sempre aberto. Sim. Outra coisa que eu queria falar também todo mundo que é citado aqui, a gente brinca com o Paulo Abreu, a gente fala de certas coisas. Mas assim, o espaço, quem quiser exercer o seu direito de resposta, o espaço está aberto aqui para o Rádio Amantes no Ar, como sempre esteve Fique à vontade. Nos últimos 5 anos. Claro que eu sei que teve gente que preferiu não fazer isso, eu respeito isso, mas também eu acho que em vez de ficar reclamando nas redes sociais, eu acho que um diálogo aqui pelos microfones da Showtime seria muito mais saudável e seria muito mais produtivo do que ficar reclamando pelas redes sociais. Eu também acho. Quero mandar um abraço às assessorias de imprensa também de rádio, não são muitas, mas elas são ativas aí também. Quero mandar um abraço ao pessoal aí. Tem gente aí que completou 10 anos de cargo aí, eu deixo meus parabéns também. E é algo que é para se comemorar, porque a empresa onde essa pessoa trabalha tem feito aí várias demissões nos últimos anos, então são poucos aqueles que estão chegando a 10 anos de cargo na empresa, mas eu deixo o meu abraço. Também reitero, tudo o que a gente fala aqui, nós estamos abertos aqui para direito de resposta. Pode chegar e falar, não, Rodney, o seu enfoque está errado, não é assim a informação, é assado.
outras informações também que a gente consulta e não tem resposta podem também ser faladas aqui. Até hoje eu quero saber sobre ondas curtas, mas enfim, ninguém, até hoje estou esperando a resposta. Mas enfim, então é isso. Eu quero quero terminar esse Rádio Amantes no Ar em ritmo de gratidão. Eu sei que é uma palavra banalizada, mas eu acho que não existe outra palavra melhor. Gratidão a todos que nos acompanharam, ao pessoal da Showtime, Fufunha, João, o Rogério e o Flávio, a toda a equipe também, a Zildete, que sempre foi parceira, e estaremos juntos em 2018. Com certeza. Grande abraço, Rodney. Grande abraço a você. Grande abraço, série, Rodney. Tudo de bom aí. Abraço, tchau, tchau. Outro, tchau.